Pai do Senhor. Nesta manhã vamos recitar um versículo bíblico muito interessante que se encontra aqui na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, livro da Revelação, que é o significado da palavra Apocalipse. No capítulo 3, e o versículo 20, Jesus diz assim: manda que o seu servo João escreva lá na ilha de Pátimo para a igreja, dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, mesmo ele conhecendo o coração do homem, mesmo ele podendo interferir na vida do homem entre o céu e o inferno, ele não interfere. Jesus nos deu o livre direito de escolher o caminho que queremos seguir. Nós tínhamos o caminho correto e o caminho errado. Essas decisões serão sempre nossas. O céu ou o inferno, no final de uma vida, que é onde se encontra. Não adianta alguém perguntar onde fica o céu, onde fica o inferno, que ambos ficarão no final de uma vida, ou com Deus, ou sem Deus. Mas você observa que Jesus diz que eis que eu estou à porta e bato. Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio. Eu já disse dezenas de vezes que quando percebi o peso desta palavra, livre-arbítrio, eu me assustei. Jesus nos deu o direito de julgar o caminho que devemos seguir. Seja esse caminho certo ou esse caminho errado, as nossas decisões são validadas na nossa morte. Então a morte do homem, na morte do homem, é a assinatura do caminho pós-morte. Então, quando o homem morre, ele está assinando os seus atos para posteriormente usufruir de uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. Então a morte é apenas a assinatura da vida que vamos seguir depois, se com Deus ou sem Deus. E aí depende muito das nossas decisões, que Jesus disse que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, depende da pessoa. O livre-arbítrio dá ao homem o direito de ser juiz de si mesmo. O homem, a sua consciência, quando não cauterizada, te identifica quando você peca. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz com que você perceba os seus erros. Mas, Juraci, o que é uma mente cauterizada? Um termo comum usado na teologia, mente cauterizadas. Cauterizar quer dizer fechar. Quando o médico faz uma cirurgia, que ele faz aquela ruptura, que ele ponteia tudo, cauterizou. No caso da linguagem nossa é essa, mente fechada. Quando o Espírito Santo de Deus já se afastou dessa pessoa. E agora para ela tudo está certo, nada mais é pecado. Só que tem um probleminha. Lá no final, Deus não nos terá por inocente. Deus nos terá. Só através do Espírito Santo do Senhor conhecemos os nossos erros. E mesmo Deus sabendo que a pessoa está caminhando naquele caminho errado, Deus não interfere. Uma certa feita eu falei para uma irmã aqui, uma irmã de muita fé, uma irmã que já fez, Deus já usou ela para grandes milagres. Ninguém nunca usou essa irmã ou outra pessoa aqui na região como usou essa irmã.
E eu disse para ela o seguinte: oração não salva ninguém. Para ela foi um choque. Ficou zangada comigo quando eu disse oração não salva ninguém. Então por que estamos orando? Vamos entender isso. Se a minha oração tivesse o poder de salvar o indivíduo, ninguém iria para o inferno. Então por que oramos? É simples. Orar é conversar com Deus. É você interceder a Deus por aquela pessoa. Mas Deus vai salvar aquela pessoa de qualquer jeito? Espera aí, não é assim. Deus vai enviar um dos seus mensageiros. Você ora e Deus envia alguém até aquela pessoa. E a palavra de Deus é levada até a pessoa. Mas a última palavra na minha vida e na tua vida não é de Deus. Compreendamos isso, que a última palavra na vida espiritual não é de Deus. A última palavra é sua. Então você pode orar, mas se Deus envia o mensageiro várias vezes, mas se a pessoa não der ouvido ao mensageiro do Senhor, se ele não abrir a porta, o Espírito Santo, você está orando e o Espírito Santo está batendo, eis que eu estou à porta e bato. O Espírito Santo batendo é alguém levando a palavra, mas a chave dessa porta é pelo lado de dentro. O Espírito Santo de Deus não abre. Só quem tem autoridade para abrir essa porta é você mesmo. Deus te deu a autoridade de escolher se quer seguir com Ele ou sem Ele. Esse caminho, essas decisões, só você pode tomar. Só você pode tomar. Então, e qual é a base? A base é a Bíblia Sagrada. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Como anda a tua vida? Eu faço da minha vida, Juraci, o que eu quero. Então você não está com Cristo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova pessoa, é a nova criatura. Tem uma nova mentalidade, uma nova compreensão. Mas, mesmo assim, eu preciso entender isso. A última palavra na minha vida e na tua vida não depende de Jesus. Por isso, quando eu morrer, Jesus me bota no bom lugar. Não, irmão. Você precisa escolher o seu lugar. Você precisa querer morar no céu. Você precisa querer morar com Jesus. Você precisa deixar a mentira. O mentiroso não entra no céu. O mentiroso morrendo vai direto para o Hades, para o lago de fogo ardente. O mentiroso não entra. E mentira não tem tamanho. Uma certa feita, um pastor amigo meu disse assim: Juraci, e uma mentirinha pequena para livrar de um mal maior? E eu disse para ele: pastor, não existe mal maior do que a própria mentira. Então quem está em Jesus tem que abandonar. Se ele mentia, não mente mais. Se roubava, não roubava mais. Se fazia coisas erradas, não faz mais. Porque ele agora é uma nova criatura. E o Espírito Santo de Deus diz: eis que eu estou à porta e bato. O que é isso? O Espírito Santo de Deus não invade o coração do homem. Ele apenas mostra ao homem que existe dois caminhos. Um caminhando a passos largos para o inferno. E outro caminhando a passos largos também para o céu. São duas trajetórias diferentes, mas com dia e horas contadas. Cada ser humano, quando nasce com um prontuário junto dele, na sua cabeceira, com data de nascimento ao lado dele. A data de nascimento, fulano e tal. Por exemplo, eu, Juraci Silva da Nóbrega, está lá no meu registro de nascimento. Nasci no dia 17/7/1962, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Ali no município de Pombal, Paraíba. Mas junto com aquilo ali, já tem uma outra data que nós não sabemos. Junto com a sua data de nascimento, nasce uma data decrescente. Você tem uma data que você vai crescendo, junto com a data do seu crescimento, existe uma data em caminho contrário. Um número em caminho contrário. -1, -1, -1.
E no final dessa trajetória, ou eu vou me encontrar com Deus ou com o diabo. Isso aí não tenha dúvida. No final da trajetória, ou o homem vai se encontrar com Deus ou com o diabo. Mas quando será isso? A única coisa que precisa para alguém morrer é ele estar vivo. Não existe idade para ninguém morrer. Precisa tão somente estar vivo. Então precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Precisamos zelar. Que lembremos que as nossas decisões determinam aonde e com quem vamos passar a nossa eternidade. Se uma eternidade com Deus ou sem Deus. As nossas decisões definem as fileiras que a Bíblia fala. Uma fileira pela direita e outra pela esquerda. A fileira da direita, ouvindo e bendito de meu Pai, possuir por herança a terra que tem preparada desde a fundação do mundo. E a filha da esquerda dizendo, Pai, afastai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então pensemos nisso, que Jesus Cristo te dê a decisão correta. Em qual das fileiras queremos estar? Lembre-se, a última decisão será sempre minha e sua.